nome é Alex da Cunha Molina, sou graduando do curso de Engenharia Ambiental na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina. Estou aqui para apresentar a vocês o meu trabalho intitulado como Análise da presença de cupins xilófagos em árvores urbanas e o risco de queda, estudo de caso em Sarandi, Paraná, no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente em Poços de Caldas. Então esse aqui é o banner da minha apresentação. E as árvores urbanas, elas apresentam grande importância para as cidades, seja pelas questões de beleza paisagística ou pelo aumento da qualidade de vida da população, auxiliando na redução de poluentes, melhorando o clima e gerando um aumento no conforto térmico. Também pode diminuir distúrbios psicológicos da população, como a ansiedade e a depressão. Porém, as árvores elas estão sujeitas a enfermidades. Entre essas enfermidades, as causadas por cupins xilófagos. Organismos esses que podem gerar alterações negativas na árvore, como a degradação da madeira. E nesse caso, os cupins adquirem a condição de parasita. Quando uma árvore está comprometida com a presença desses organismos, ela pode apresentar um risco de queda, pois como eu já citei anteriormente, os cupins xilófagos degradam a madeira e quando pensamos na arborização urbana, isso deve ter uma atenção especial, levando em conta que a queda de uma árvore pode colocar em risco a vida da população e o risco de comprometer bens materiais, como carros e edificações. Nesse sentido, este estudo objetivou diagnosticar nas vias urbanas do município de Sarandi, Paraná, as árvores com presença de cupins xilófagos, para assim subsidiar a tomada de decisões do manejo da arborização urbana, com possível risco de queda, para substituições e novos plantios por parte do poder público. Então, o estudo ocorreu no município de Sarandi, Paraná, localizado na região metropolitana de Maringá, e possui uma população estimada de 96.688 pessoas. Foi possível contar com duas etapas. A primeira etapa, a análise quantitativa, onde contamos manualmente as árvores de todo o município utilizando softwares de geoprocessamento e ortofotos. Também fizemos a conferência dessas árvores utilizando o Google Street View. Os locais que não possuíam abrangência de Google Street View, percorremos as ruas com veículos automotor e fizemos a contagem dessas árvores de forma manual. Já a segunda etapa foi a análise qualitativa, sendo uma amostragem estratificada aleatória simples, com base na população finita encontrada na primeira etapa. Utilizamos tablets para georreferenciar cada árvore amostrada, onde analisamos alguns parâmetros de fitossanidade das árvores, um deles a presença dos cupins, baseando-se na metodologia da análise visual através do exame na superfície externa do tronco interna ou externa à casca. Além de outros parâmetros, como as espécies, se possuía poda ou não, se existia afloramento de raiz e a altura aproximada do indivíduo arbóreo. Pela análise quantitativa, pudemos constatar que Sarandi possui 22.824 árvores. Já pela análise qualitativa, pudemos amostrar 2.301 árvores, sendo 10,8% do levantamento quantitativo. E assim, pudemos encontrar 117 espécies, sendo 35 nativas e 82 exóticas. A espécie mais frequente foi a Caseupina pluviosa, conhecida popularmente como sibipiruna, apresentando uma frequência de 34,07% de todos os indivíduos amostrados. Além disso, pela amostragem, 1,6% de todos os indivíduos amostrados possuíam ataque de cupins xilófagos. Se a gente expandir esse percentual para as 22.824 árvores contadas, o município de Sarandi possui 417 árvores infestadas com cupins xilófagos. Dessas 417, 95 são sibipirunas e 81% dessas sibipirunas apresentam alturas superiores a 10 metros, conferindo assim, além do risco de queda, o risco de grandes acidentes caso haja a queda. De todas essas 417 árvores, 59% apresentam algum tipo de poda
e 76% afloramento de raízes. Esse fator é importante, pois um manejo mal adequado, como uma poda mal feita ou uma raiz exposta, pode facilitar o ataque dos cupins. Assim, a gente pode concluir que, com a estimativa do número de árvores infestadas com cupins xilófagos e que apresentam um risco de queda, poderá o poder público trabalhar em cima de um plano de ação e manejo. Além disso, é apresentado um georreferenciamento inicial de árvores com esses organismos, para assim facilitar esse plano de ação inicial por parte do poder público. Aqui estão as referências utilizadas durante este estudo, e eu gostaria de agradecer à Prefeitura do município de Sarandi, Paraná, pela disponibilização das ortofotos e à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, FAUEL, por possibilitar esse estudo. Muito obrigado. Oi, me chamo Ícaro Caio de Brito Nunes, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas e, junto com outros dois colegas, professor Edenilson Andrade Ferreira e professora Iracilde Maria de Moura Lima, ambos da Universidade Federal do Piauí, trazemos esse estudo intitulado Aspectos Socioambientais no bairro Satélite, Teresina, Piauí. Com o crescimento desordenado e acelerado das cidades, isso corresponde e auxilia em algumas respostas negativas. Respostas negativas que são encaradas como impactos, que são espacializados justamente através dessa dinâmica da apropriação do relevo, e que vai configurar também alterações na fisionomia da paisagem. A partir desse ponto, esses estudos devem ser multidimensionais, abranger aspectos ambientais, sociais, econômicos, culturais, institucionais e assim diante. Porque essa multidimensionalidade desses aspectos socioambientais refletem justamente na recriação de cenários de riscos e vulnerabilidades. E aí, onde se insere a cidade de Teresina, particularmente o bairro Satélite, localizado na região leste da cidade, em que é um ótimo exemplo de como a cidade se espraiou e de como a cidade não se preocupou com as limitações daquele local, as limitações físicas. Então, esse estudo tem como referência essa visão de que a natureza constitui-se a base física onde os grupos humanos se instalam e desenvolvem suas relações sociais com o meio natural. Assim, com esse processo de urbanização crescente, há a necessidade de planejamento socioambiental e ordenamento territorial no tocante à instalação de novas infraestruturas e adoção de políticas públicas. Nesse sentido, o nosso objetivo foi em analisar como se dá a apropriação do relevo no bairro Satélite, cidade de Teresina, Piauí, identificando mudanças na paisagem e os impactos ambientais associados. Como procedimentos metodológicos, partimos de um levantamento teórico-conceitual e de base cartográfica para a confecção do mapa. Esse mapa foi construído por meio do software livre QGIS, versão ISIN, e nós fizemos coletas e análise de dados fisiográficos e socioeconômicos. Os fisiográficos em sites institucionais, como CPRM e IBAMA, e a classificação de Lima, 2011, e os socioeconômicos no site da Prefeitura de Teresina. Realizamos atividade de campo. Essas atividades foram instrumentalizadas pelo método checklist, que é uma planilha de observação que vai auxiliar a identificação de processos, de atores, de fenômenos. Nessa atividade de campo, fizemos também registro fotográfico, além de análises de imagem de satélite pelo Google Earth Pro. As fontes de dados, principalmente Lima 2011 e Teresina 2010, e, por fim, a correlação e interpretação dos resultados. O mapa construído foi esse. No caso, nesse mapa podemos identificar justamente a área do
do bairro, que é aproximadamente 159 hectares, com uma população acima de 11 mil habitantes, e esse bairro está assentado na formação geológica Pedra de Fogo, que é datada do Permiano, e possui duas classes de relevo, duas classificações. As superfícies intensamente retrabalhadas pela drenagem, com morros residuais, essa cor laranja mais clara, e nesse laranja mais escuro, os morros com tendências ao arredondamento, limitado por relevo escalonado. Nessa área de relevo escalonado, são áreas em que há uma maior quantidade de riscos de deslizamentos nesse bairro. Inclusive, há uma certa dificuldade em algumas ruas de ter acesso a esse bairro. A CPRM, inclusive, já identificou 3 setores de riscos com uma quantidade acima de 200 casas e com iminência de sofrer esses processos. Na figura ao lado desse mapa, identificamos justamente alguns desses exemplos de ocupações em áreas irregulares, descaracterização do canal fluvial e outros aspectos, outros processos que vão auxiliar justamente nessa dinâmica. Então, observou-se áreas com riscos de deslizamentos associadas a encostas íngremes que possuem solo residual e coluvionar, além da contribuição do processo de morfodinâmica da rede de drenagem da bacia do Riacho Gavião. E essa apropriação do relevo, ela particulariza e expressa essa precariedade e localização dessas habitações, indicando uma gestão socioambiental inadequada nesse bairro. Aponta-se ainda a ausência de cobertura vegetal, processo erosivo intenso, ocupação de áreas ribeirinhas, descaracterização do canal da drenagem do Riacho Gavião, como tamponamento, barramento e canalização, e que vai expressar justamente nesses impactos socioambientais em diferentes tipos de edificações e que fazem coexistir espaços de contrastes ambientais e sociais em o mesmo local. Então, essas alterações ocorridas, como conclusão, correspondem a esse processo, essa relação processo-resposta, seja nos seus aspectos geomorfológicos, seja nos seus contrastes mais recentes de uso e ocupação do bairro. Assim, torna-se necessário um ordenamento territorial eficaz, a partir de um diagnóstico e planejamento físico que ocorre em precariedade de acessos, fragilidade, instabilidade do ambiente e das edificações, diminuto saneamento básico e exposição da comunidade a riscos e perigos socioambientais, o que particulariza esse bairro na região leste de Teresina. Como referências, algumas obras institucionais, como CPRM e relatórios técnicos da prefeitura, e outras obras científicas no campo da ciência geográfica. Por fim, agradecimentos às universidades que nós temos vínculos e aos nossos grupos de pesquisa. E obrigado. Meu nome é Marcos Vinícius Costa Rodrigues, eu sou aluno no programa de mestrado, o programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e vou apresentar para vocês o meu trabalho no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, intitulado de Análise Preliminar da Direção dos Ventos aplicada ao planejamento urbano. O estudo de caso de Sarandi. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus coautores, a Beatriz, o Rafael e o Alex, e ao meu professor orientador, o professor Fernando. Bom, vocês já pararam para pensar em quantas pessoas morrem por ano em decorrência de uma má qualidade do ar? Lá em 2016, a Organização Mundial da Saúde levantou esse número.
4,2 milhões de pessoas. Esse número, recentemente, e até na verdade 2 semanas atrás, chegou a 7 milhões. E uma das principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos que causam essa má qualidade do ar vem justamente dos veículos automotores nas cidades, sejam carros, ônibus ou caminhões, e que já tem uma relação direta de que quanto maior a quantidade desses veículos, maior a quantidade de emissão. Agora, e se fosse possível, no planejamento urbano de uma cidade, estabelecer diretrizes e leis municipais relacionadas ao zoneamento e edificações para que as construções, por exemplo, de prédios ou áreas passíveis de verticalização, critérios construtivos fossem seguidos de maneira a permitir uma melhor dispersão de poluentes atmosféricos naturalmente, tendo como base a direção predominante dos ventos na região. É nesse contexto que o objetivo desse trabalho foi o mapeamento de todas as vias, ou seja, ruas e avenidas, e um estudo de caso para a cidade de Sarandi, Paraná, de acordo com a capacidade natural delas em dispersar os poluentes atmosféricos dentro da cidade e nas vias pela direção dos ventos. Para atingir esse objetivo, nós utilizamos 2 softwares, o QuantumGIS, mais conhecido como QGIS, e o WRPlot da Lakes Environmental, para encontrar a direção predominante dos ventos. No primeiro momento, as ruas da cidade foram desenhadas de maneira manual no QGIS, com o uso de uma ortofoto de 2012 na escala de 1:2000, disponibilizada pela prefeitura, e que as áreas que não tinham nessa ortofoto, ou seja, áreas mais atuais, nós atualizamos por meio aqui do plugin chamado Quick Map Services, também dentro do QGIS. Já para a obtenção da direção predominante dos ventos, nós utilizamos dados da Estação Convencional de Maringá, no período aí de 1976 a 2019, e colocamos eles dentro do WRPlot, que aí a gente conseguiu obter a Rosa dos Ventos e as 2 direções predominantes no município de Sarandi, foi aqui norte para sul e nordeste para sudoeste. Bom, com o desenho feito e também georreferenciado, nesse caso a gente utilizou o Datum Sirgas 2000 Zona 22 Sul, e também com a direção predominante dos ventos, foi possível classificar as vias do município de acordo com a capacidade em dispersar os poluentes atmosféricos. Então, ao observar aqui a figura 2, essa classificação foi baseada no trabalho de Cook, de 2009, em que a maior capacidade de dispersão são para aquelas vias cuja orientação em relação à direção predominante dos ventos varia entre ser paralela a até 30 graus, a menor capacidade de dispersão aqui laranjinha, cuja orientação da via em relação à direção dos ventos variava entre 30 e 89 graus, e a pior capacidade de dispersão para aquelas ruas consideradas com orientação perpendicular à direção predominante dos ventos. Só para contextualizar, essas vias perpendiculares, num caso que nelas existam prédios dos 2 lados, os ventos não conseguem entrar nelas e os poluentes ficam presos lá dentro. Isso deteriora a qualidade do ar. Então, antes de ir rua a rua fazendo essa classificação, nós dividimos a cidade em 2 estratos para facilitar a visualização, estrato 1 e estrato 2, um ao norte e o 2 ao sul. E pelas figuras 3 e 4, é possível observar que nós conseguimos mapear todas as vias do município de acordo com essa capacidade natural em dispersar os poluentes atmosféricos.
utilizando de maneira natural a própria direção dos ventos ali na região. Agora fica a pergunta, por que fazer isso? Com esse levantamento, os planejadores têm em mãos as vias em que a qualidade do ar possa vir a ser prejudicada. Vou dar um exemplo. Imagine que o município queira criar uma zona para incentivar a construção de prédios. Como eu comentei, numa via perpendicular com o prédio dos dois lados, que pode ser considerada como um cânion urbano, os poluentes ficam presos nela e não conseguem dispersar. Isso prejudica a qualidade do ar e a saúde das pessoas. Então, sabendo disso, os planejadores urbanos do município, unidos ao Legislativo Municipal, podem, através de leis, estabelecer critérios construtivos para áreas como essas. Por exemplo, deixar uma distância entre os prédios de maneira que suas paredes não fiquem coladas. Isso permite que o fluxo de ar corra entre eles. Ou uma outra medida seria o uso de infraestruturas verdes, tentando não deixar que a qualidade do ar seja deteriorada nessas regiões. E para estudos futuros também fica aí de interesse a questão da largura das vias e essa verticalização, mais relacionada ao estudo de cânions urbanos. É possível estar desenvolvendo esse tipo de estudo. E por fim, a gente deixa o agradecimento também à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, FAUEL, e à Prefeitura Municipal de Sarandi. Olá, meu nome é Tatiana Cássio da Silva, eu sou mestranda do Programa de Ciências Ambientais pela Universidade Estadual Paulista, campus de Sorocaba. Eu vou apresentar o trabalho Avaliação da Qualidade da Água em uma represa de abastecimento público no município de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. A água é um recurso natural de grande importância para o suprimento das necessidades e estabilidade ecológica e ambiental. Sabemos que o Brasil detém de grande quantidade de recursos hídricos, entretanto, esse recurso não é distribuído de forma regular entre as regiões. Existem regiões, como é o caso da região norte, que detém de aproximadamente 73% dos recursos hídricos do Brasil, e regiões como a região nordeste, que detém aproximadamente de 3,3% dos recursos hídricos, e regiões que, em decorrência da aglomeração populacional, têm problemas em relação ao déficit hídrico. Visando suprir essa demanda hídrica, são implementados reservatórios. Esses reservatórios, a maioria das vezes, são para abastecimento público, como é o caso dos reservatórios do estado de São Paulo. Entretanto, ao implementar esses reservatórios, eles acabam influenciando principalmente na dinâmica do corpo hídrico e na vazão. Dessa forma, acaba influenciando diretamente na qualidade da água. Desse modo, esse trabalho tem por objetivo avaliar os parâmetros físicos, químicos e biológicos e aplicar o índice de qualidade da água em um período de 4 anos no reservatório do Clemente. O reservatório do Clemente ele fica localizado no interior do estado de São Paulo, no município de Votorantim. A água que é captada nesse reservatório ela passa por um processo de tratamento de água e posteriormente ela vai para o sistema de abastecimento de água do município de Sorocaba. A amostragem de água foi realizada no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, totalizando assim 48 amostragens. Na tabela 1, a gente pode observar as análises dos parâmetros físicos, químicos e biológicos no IQA, onde o pH e a DBO foi realizado através do método APA, o oxigênio dissolvido foi realizado através do método iodométrico, os resíduos totais através da filtragem, secagem em estufa, o nitrogênio, o fósforo, turbidez e o coliformes totais foi realizado através da norma técnica da CETESB. Dessa forma, a gente pode observar nos resultados, a partir dessas análises, os resultados obtidos. Os resultados obtidos foram comparados com a legislação CONAMA 357 de 2005
Os valores de referência da legislação utilizados são os valores para os corpos hídricos classe 2, onde a gente tem que o oxigênio dissolvido, ele apresentou valores de acordo com o estabelecido pela legislação, que estabelece valores maiores de 5 miligramas por litro. A turbidez apresentou valores dentro do padrão estabelecidos pela legislação CONAMA, assim como a DBO, e os resíduos totais, que apresentaram também valores dentro dos estabelecidos pela legislação. O NTK ele é um parâmetro que não tem valores máximos estabelecidos na legislação CONAMA para esse parâmetro. Entretanto, é possível observar no gráfico, a partir dos valores obtidos, que ele sofre uma alteração em decorrência da sazonalidade regional, assim como a temperatura, que também sofre essa variação sazonal. Entretanto, a temperatura, ela também, além da sazonalidade, também pode ser em decorrência do volume do reservatório, essa oscilação da precipitação, que ela apresentou valores em relação da temperatura, que a temperatura apresentou valores maiores nos períodos de maiores precipitações da região e valores de temperatura menores nos períodos menores de precipitação da região. Os coliformes totais, eles apresentaram valores dentro do estabelecido pela legislação, com exceção de 2 meses, que foram julho de 2017 e novembro de 2018. O fósforo, ele apresentou todos os valores fora dos limites estabelecidos pela legislação. Apesar do NTK ele não ter um valor estabelecido pela legislação CONAMA, uma vez que esse parâmetro associado com o fósforo, que apresentaram todos os valores fora dos estabelecidos pela legislação, pode ser um indicativo do início do processo de eutrofização desse reservatório. Outro parâmetro seria o pH. Apenas 2 meses ficaram fora dos limites estabelecidos pela legislação CONAMA, que é setembro e outubro de 2017. Os demais valores ficaram dentro dos limites estabelecidos. Vale ressaltar também que a qualidade da água do reservatório do Clemente ela sofre influência de diversos fatores, dentre os quais se destaca o uso e ocupação do solo na bacia onde esse reservatório está instalado e os índices de precipitação local e o volume de água que é armazenado no reservatório. Esses fatores e a disponibilidade de nutrientes, bem como a capacidade de diluição do reservatório. Então, existem vários fatores que podem estar influenciando nesses parâmetros que apresentaram valores acima do estabelecido pela legislação. Dessa forma, a partir da análise desses parâmetros, obteve-se o índice de qualidade da água, onde é possível observar que em 2016 todos os parâmetros, todos os valores avaliados apresentaram classificação ótima, de acordo com a classificação definida pela CETESB de 2007. Apenas fevereiro apresentou uma classificação boa, e de 2016 a 2019, de 2017 a 2019, comparado com o ano de 2016, é possível observar uma regressão em questão da qualidade da água. Então, o reservatório Clemente vem perdendo qualidade ao longo desses 4 anos avaliados. Dessa forma, podemos concluir, a partir das análises dos parâmetros de qualidade da água na represa do Clemente, no período de 2016 e 2019, que esse manancial ele é considerado de boa a ótima qualidade, conforme as classes estabelecidas pela CETESB. Entretanto, é importante ressaltar que no ano de 2019 foi observado um mês que foi considerado regular, e isso pode estar relacionado à ocorrência de maiores índices de precipitação na região, ocasionando assim um arraste de sedimento que possuem agregados a esse poluentes ou mesmo lançamento irregular de efluentes nos corpos hídricos próximo ao rio que abastece esse reservatório, alterando assim a qualidade da água nesse período que foi avaliado. Gostaria de agradecer ao Programa de Ciências Ambientais da Unesp, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba e à CAPES pelo apoio financeiro. Olá, meu nome é Amanda Costa dos Santos, sou aluna do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, curso Engenharia Civil, e o meu tema é Análise de projeções de extremos pluviométricos nas 10 maiores cidades brasileiras num período de 2025 a 2074.
no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. A concentração de pessoas sobre um espaço, ela gera impacto ambiental. Logo, a urbanização ela deve ser pensada em conjunto com o meio ambiente. A ocupação de áreas de riscos, por exemplo, em margem de rios e encostas, acaba colocando a população mais vulnerável em perigo. E aliada a essa ocupação, o aumento da frequência de extremos climáticos vem causando grandes desastres, principalmente nas grandes cidades, onde está concentrado um número maior de pessoas. Esses extremos em cidades não planejadas, ele acaba gerando um grande impacto, e para haver a diminuição desse impacto, é necessário pensar em cidades mais resilientes e adaptadas. Com base nos dados hidrológicos, é possível se apontar áreas com maior riscos. E para isso, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele disponibiliza uma plataforma onde é possível simular dados de projeções climáticas para o futuro. A área de estudo, ela abrange as 10 maiores cidades brasileiras, segundo o último censo do IBGE em 2010, sendo elas Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Guarulhos, Vitória e Porto Alegre. A prioridade da seleção era não só incorporar cidades mais populosas, mas também as cidades mais povoadas, ou seja, com alta densidade demográfica. Isso porque muitos dos desastres hidrometeorológicos, eles ocorrem em regiões com alta densidade demográfica. Com base nas cidades selecionadas, foi obtido o índice R95P a partir de dados de projeções climáticas do modelo ETA-MEROC 5, disponível na plataforma do projeto. Essa plataforma foi criada pelo CPTEC e INPE. O índice R95P ele representa a precipitação total anual dos dias em que a precipitação excedeu o percentil de 95 milímetros. E o modelo ETA-MEROC 5 ele foi escolhido pois ele foi eleito um dos 3 melhores modelos de projeções climáticas para a América do Sul. Os cenários climáticos escolhidos foram o RCP 4.5 e o RCP 8.5. Estes eles representam a trajetória da população e economia e como elas vão reagir com o passar dos anos, levando em consideração a emissão de gases do efeito estufa para o futuro. Sendo que o RCP 4.5 ele representa um cenário otimista, já o RCP 8.5 ele representa um cenário pessimista, e o período histórico representa o clima presente. Foram analisados as diferenças de percentuais em termos de magnitude do índice R95P para o clima presente. Também foi analisado a frequência de ocorrência desses eventos. Neste estudo, foi possível analisar o índice R95P para as 10 cidades, onde pode-se notar um aumento na frequência de extremos climáticos na maioria dos municípios estudados. A figura 1A, ela apresenta a ocorrência de extremos pluviométricos acima de 650 milímetros nas 10 cidades. Na figura 1B, é possível notar um aumento do volume de precipitação para o futuro em relação ao clima presente, levando em consideração o valor mais extremo do período histórico com o valor mais extremo do período futuro para os dois cenários. Levando em consideração a frequência de eventos acima de 650 milímetros, quando comparado o futuro com o clima presente, é possível notar que Salvador e Recife são as cidades que possuem um maior aumento na frequência de extremos para o futuro, enquanto Belo Horizonte possui uma menor frequência em relação às demais cidades. Analisando a diferença relativa, ou seja, em termos de percentuais, é possível notar que a maioria das cidades elas tiveram um aumento considerável no evento de precipitação e que somente São Paulo e Fortaleza tendem a reduzir os seus picos. É interessante também notar que Belo Horizonte, apesar de apresentar uma menor frequência de eventos acima de 650 milímetros, quando comparado com as demais cidades, foi a que apresentou maior frequência relativa, chegando a cerca de 70% do cenário mais pessimista. Sendo assim, é possível concluir que pode-se considerar que a maioria das cidades apresenta um aumento na magnitude dos eventos e também um aumento na frequência em que eles vão ocorrer. Estes dados preocupam, pois nos últimos anos, essas mesmas cidades têm vivenciado eventos pluviométricos que colocam em risco a população e a sua mobilidade dentro das cidades.
Ao analisar o aumento de eventos extremos, sugere-se que as autoridades invistam em medidas de mitigação e de planejamento, a fim de que as cidades estejam mais adaptadas e resilientes para passar por esses eventos. Olá, eu sou a Kézia Catem dos Santos e eu vou apresentar um trabalho desenvolvido para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente com a temática Participação Social, Ética e Sustentabilidade, que está acontecendo esse ano na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. E o trabalho que eu vou apresentar ele foi desenvolvido pelo Guilherme José Mores, por mim, Kézia Catem dos Santos, pela Patrícia Borges Dias e pela professora doutora Sustanes Ornicruz. O título do trabalho é Comportamento das espécies mais abundantes em remanescente de floresta umbrófila densa montana. No bioma atlântico, estudos abrangendo parâmetros diamétricos e pisométricos são muito importantes porque eles tornam possíveis a compreensão de eventos ocorridos recentemente nesse remanescente, permitindo a gente inferir acerca das condições de desenvolvimento do local. Então, a partir daí, a gente pode desenvolver estratégias de conservação e restauração, porque a gente hoje não tem muita referência de idade dos indivíduos adultos presentes na floresta. Então, por isso que esses estudos eles são importantes para essa finalidade. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi analisar a estrutura horizontal e vertical das espécies de maior abundância e suas distribuições em um remanescente de floresta umbrófila densa montana. Esse trabalho ele foi desenvolvido na localidade de Serra do Valentim, que fica localizada no sul do Espírito Santo. E a vegetação desse remanescente, como foi dito, é uma floresta umbrófila densa montana. Essa área ela é muito visada por exploradores do palmito da espécie Euterpe edulis, então ao longo do tempo essa área ela vem sofrendo um pouco com essas extrações. Em 2017, a Teixeira dividiu essa área de estudo em 30 unidades amostrais, 30 parcelas. Então, nós utilizamos essas parcelas e dentro dessas parcelas, todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito, que é o chamado DAP, maior ou igual a 2,5 centímetros, foram medidos. Eles foram medidos, identificados e foram calculados os parâmetros fitossociológicos, como a gente pode ver aí na metodologia, utilizando o programa Fitopac. E a partir desses resultados foram selecionados para amostragem todos os indivíduos adultos com diâmetro à altura do peito, que é o chamado DAP, maior ou igual a 2,5 centímetros, foram medidos. Eles foram identificados e a partir daí foram calculados os parâmetros fitossociológicos, como a gente pode ver aí nesse esqueminha, com o programa Fitopac 2.1. E a partir desses resultados, obtidos com o Fitopac, as 3 espécies mais representativas do remanescentes foram utilizadas para a realização das análises comportamentais, né, que é a episométrica e a diamétrica. E para elas, a gente utilizou a fórmula de Spiegel, de 1976, e para a determinação da forma de distribuição dos indivíduos da área, foi calculado o índice de Pai-Endel, que é o PI. Como resultado, nós amostramos 735 indivíduos distribuídos em 75 famílias e 165 espécies. Sendo as espécies que apresentaram o maior número de indivíduos, densidade relativa e valor de importância, né, foram as 3 espécies então, que a gente utilizou nesse trabalho para discutir os resultados, foram elas a Euterpe edulis, a Cleta scabra e a Rhopala montana. Juntas, essas espécies elas representaram 24,8% da área basal do remanescente. E além de possuir maior número de indivíduos, densidade relativa e valor de importância, ela também teve maiores frequências relativas. E ela obteve uma distribuição chamada de agrupada. Essa distribuição espacial, ela fornece para a gente informações a respeito da ocupação dos indivíduos no ambiente, permitindo inferir a respeito da ecologia dessas espécies, certo? Mas já o agrupamento é uma função das características bióticas e abióticas que favorecem a conservação da espécie. E quanto maior a variação no número de indivíduos, maior é a tendência delas apresentarem uma distribuição agregada. O que justifica o resultado encontrado, né, para essas espécies que mostrou para a gente uma distribuição espacial agrupada, certo?
Foram obtidos 10 classes de diâmetro, não é? Com amplitude de 9,8 centímetros para distribuição diamétrica das 3 espécies, apresentando então um formato seguindo o formato J invertido, certo? E a gente pode observar, olhando esse nosso primeiro gráfico, né, que é o gráfico da distribuição diamétrica da vegetação, a gente pode observar no eixo X, o centro das classes de diâmetros, que está em centímetros, e no eixo Y, o número de indivíduos. A gente tem aí, no cinza mais escuro, a espécie Euterpes edulis, no cinza médio, a Cleta scraba, e no cinza clarinho, a Rhopala montana. O que a gente pode observar? O que a gente observa é que a espécie Euterpes edulis, ela aparece somente nas menores classes de diâmetro, né? Mostrando então que ela realmente tem diâmetros menores quando comparada às duas outras espécies. E a gente vê também que ela é muito irregular quando comparada às outras. Ela tem muitos indivíduos nessas primeiras classes, e a partir de que o diâmetro vai aumentando, os indivíduos da Euterpes edulis vai diminuindo. E a gente tem, então, recapitulando, a ausência dos indivíduos da Euterpes edulis nas 5 maiores classes diamétricas, não é? Nas demais classes, observa-se uma queda gradativa à medida que há um aumento dessa espécie. Esse segundo gráfico é referente à distribuição hipizométrica da vegetação, né, das 3 espécies. Como o primeiro gráfico, o cinza escuro é Euterpes edulis, o cinza médio é a Cleta scraba e a mais clarinha é a Rhopala montana. O que a gente pode observar que, mais uma vez, a Euterpes edulis ela está concentrada nas primeiras classes hipizométricas, né, de hipizometria, demonstrando então que são indivíduos menores quando comparado às outras espécies. Realmente, os indivíduos de Cleta scraba e de Rhopala montana, eles têm uma altura muito maior ao indivíduo de Euterpes. Por quê? Isso pode ser explicado pelo fato de que o palmito da espécie da Euterpes edulis ela é muito visado para a exploração no local, né? Então, isso pode estar ocasionando essa redução dessa espécie, mostrando que, em comparação com a Rhopala montana e a Cleta scraba, essas 2 espécies elas estão mais conservadas, evidenciando uma necessidade de desenvolver projetos de conservação nesse local. Bom, concluindo, as 3 espécies, a Euterpes edulis, a Cleta scraba e a Rhopala montana, elas são compostas por indivíduos juvenis e regenerantes, possuindo distribuições agregadas. Esses resultados denotam os impactos gerados pela influência antrópica sobre o remanescente, principalmente sobre o palmito Euterpes edulis, né? E então, ações conservacionistas em prol da preservação dessas espécies no remanescente precisam ser adotadas para o futuro desse remanescente. Então, eu quero agradecer a CAPES, a FAPES, a CNPq e a toda a comissão organizadora do evento. Muito obrigada a todos. Bom dia, meu nome é Jéssica Camille da Silva, sou mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus 2 Vizinhos. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização da Comunidade de Coleópteros em Fragmento Florestal de Mata Atlântica. Então, quanto uma breve introdução ao assunto, dentre os organismos utilizados para avaliar a saúde do solo e do ambiente, destacam-se os indivíduos da ordem Coleóptera, os besouros, por apresentarem grande diversidade morfológica e alimentar, ampla distribuição e capacidade de adaptação. Então, essa ampla distribuição e capacidade de adaptação permite que nós encontremos os besouros em todos os ambientes, né? Desde ambientes naturais até ambientes altamente antropizados, altamente perturbados e até mesmo no ambiente aquático. Este grupo responde rapidamente aos fatores bióticos e abióticos impostos ao ambiente em que estão inseridos, servindo assim como bioindicadores ecológicos. Isso quer dizer que dentro dos besouros existem alguns grupos, né, gêneros ou espécies que são mais ou menos sensíveis a esses fatores. Então, a interferência que ocorre no ambiente pode fazer com que certos grupos permaneçam, se adaptem rapidamente aos impactos ali, ou que eles saiam em busca em um ambiente mais natural. Conhecendo quais grupos e qual o seu comportamento, nós podemos então indicar qual a condição de qualidade que está esse ambiente. O objetivo do trabalho foi
conhecer a composição e dinâmica da comunidade de coleópteros em fragmento florestal de Mata Atlântica no município de Dois Vizinhos, Paraná. Quanto à metodologia, o estudo foi realizado no município de Dois Vizinhos, em um fragmento florestal de Mata Atlântica com 48 hectares. Esse fragmento florestal ele tem intuito de pesquisa e ele fica no interior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Foram delimitados 4 transectos ao longo do fragmento florestal. Cada transecto foi composto por 8 pontos amostrais, com distância de 24 metros entre si, totalizando então 32 pontos amostrais. A comunidade de coleópteros foi coletada a partir de armadilhas de queda. Cada ponto amostral foi depositado uma armadilha, composta por potes de mel e solução de formol a 4%. Cada uma dessas armadilhas recebeu suporte e proteção com palitos de madeira e pratos plásticos para que não ocorresse o transbordamento e diluição da solução no caso de chuva. As armadilhas permaneceram 7 dias a campo e depois elas foram lavadas e separadas em laboratório. Quanto à análise dos dados, foi então realizada a análise dos índices ecológicos. Quanto aos resultados, foram amostrados ao total 248 indivíduos, no caso besouros, pertencentes a 9 famílias e 7 grupos tróficos. Os grupos Staphylinide, Scarabeide e Nitidolide foram os mais expressivos, representando 94,63% dos indivíduos amostrados. Então, aqui na tabela nós podemos ver as famílias, grupos tróficos, número total de indivíduos e frequência relativa. Então, as famílias observadas foram Anticide, Carabide, Crisomelide, Curculionide, Mordelide, Nitidolide, Scarabeide, Staphylinide e Tenebrionide. E como comentado anteriormente, Staphylinide foi o mais expressivo com 48,36%, seguido de Scarabeide, 34,35%. Esses dois grupos possuem indicadores de qualidade em ambientes naturais e perturbados. Isso quer dizer que dentro dessas famílias possuem gêneros e espécies que são indicadores específicos de ambientes naturais e específicos de ambiente perturbado. Entretanto, nós apenas avaliamos a nível de família. Isso quer dizer que nós não podemos afirmar com certeza que os indivíduos que nós coletamos confirmam a qualidade desse ambiente ou o grau de perturbação em que ele se encontra. A variedade de grupos tróficos amostrados indica que a comunidade de besouros auxilia em diversas funções neste ambiente. Então, a variedade de grupos tróficos permite observar também a redundância funcional neste ambiente. Isso quer dizer o quê? Que caso ocorra a perda de um desses grupos, os demais grupos presentes conseguem suprir essa função que foi perdida. Então, mesmo que ocorra a eliminação de um desses grupos, as funções ecológicas continuam sendo as mesmas. Quanto aos índices ecológicos, foi observada uma dominância de Simpson de 0,37, uniformidade de 0,55, diversidade de 1,2 e o índice de Margalef, que seria a riqueza do ambiente, de 1,32. Scarabeide e Staphylinide, por serem bastante expressivos, não permitiram que uma uniformidade maior nesse ambiente, sendo a uniformidade avaliada de 0 a 1, então ficou uma uniformidade média. Entretanto, a dominância não foi considerada alta. Também se avalia de 0 a 1. Já a riqueza de Margalef, ela considera esse ambiente como baixa riqueza, uma vez que ele apresenta valor abaixo de 2. Quanto às conclusões, então, a comunidade de coleópteros auxilia em diversas funções do solo neste ambiente, conforme nós podemos ver pelos grupos tróficos avaliados, e observa-se redundância funcional neste ambiente. Recomenda-se, entretanto, a classificação a menores níveis taxonômicos, principalmente para as famílias Staphylinide e Scarabeide, em trabalhos futuros, para melhor avaliação do grau de conservação do fragmento florestal. Aqui são algumas referências utilizadas na elaboração do pôster. Seria isso. Muito obrigada.
Bom dia, meu nome é Jéssica Camille da Silva, eu sou mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus 2 Vizinhos. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização de Fauna Epiedáfica associada a fragmento florestal de Mata Atlântica. Então, uma breve introdução quanto ao assunto. A fauna epiedáfica realiza diversas funções no ambiente, interagindo de forma dinâmica com os atributos físicos e químicos do solo, além de auxiliar na dispersão, no caso de frutos e sementes, e polinização, no caso das flores. Neste sentido, o estudo da comunidade epiedáfica favorece a compreensão das interações existentes entre os grupos taxonômicos e as características do sistema em que estão inseridos, seja esse sistema natural ou antropizado perturbado, possibilitando assim o seu uso como bioindicador de qualidade ambiental, por responder rapidamente às perturbações impostas ao meio em que vivem. Isso quer dizer que os organismos que vivem na superfície do solo ou interface solo e serapilheira, eles apresentam maior ou menor sensibilidade às alterações que vão ocorrer no ambiente. Conhecendo quais grupos são mais suscetíveis a permanecer no ambiente perturbado e quais são mais suscetíveis a sair desse ambiente, nós podemos mais facilmente indicar a qualidade desse ambiente em questão. O objetivo do trabalho foi caracterizar a fauna epiedáfica associada a fragmento florestal de Mata Atlântica no município de 2 Vizinhos, Paraná. Quanto à metodologia, o estudo foi realizado no município de 2 Vizinhos, Paraná, em um fragmento florestal de Mata Atlântica com 48 hectares. Esse fragmento florestal ele pertence ao TFPR Campus 2 Vizinhos e ele é utilizado com caráter de ensino e pesquisa. Foram delimitados 4 transectos ao longo do fragmento florestal, compostos por 8 pontos amostrais, com distância de 24 metros entre si, totalizando, então, 32 pontos amostrais durante o estudo. Para a amostragem da comunidade da fauna epiedáfica, foram utilizadas armadilhas de queda do tipo pitfall. Cada ponto amostral foi colocada uma armadilha contendo solução de formol a 4%. Para cada armadilha também foi realizada a proteção com pratos plásticos e palitos de madeira para que, caso ocorresse chuva, não fosse transbordada a solução nem diluída. A análise dos dados, então, foi realizada após os 7 dias a campo e a análise dos dados foi referente aos índices ecológicos. Quanto aos resultados, foram identificados ao total 2.703 indivíduos pertencentes a 17 grupos taxonômicos. Dentre esses grupos, os mais expressivos foram colêmbula, díptera, coleóptera e formícide, representando ao total 88,64% dos indivíduos amostrados. Então, tanto os colêmbulos quanto os coleópteros e os formícides, que no caso seriam os besouros e as formigas, esses 3 grupos eles são facilmente encontrados em todos os tipos de ambiente, inclusive no ambiente aquático, no caso de coleópteras e algumas formigas que conseguem ficar sob a tensão da água. Então, esses indivíduos, por conseguir uma grande adaptação a todos os tipos de ambiente, eles validam a sua elevada presença no estudo. Os dípteras, no caso, seriam pernilongos e moscas, borrachudos. Eles estão presentes não diretamente no solo, mas no ambiente eles podem servir tanto como indivíduos decompositores, mas como também controle de população, uma vez que vários dípteros servem como parasitoides, principalmente de larvas e lagartas. Então, aqui nós temos a tabela com os grupos taxonômicos, o número total de indivíduos e a frequência relativa. Dentre esses grupos, nós podemos citar que os diplópoda, isópoda e tisanóptera são indicadores de qualidade no caso de sistemas naturais, com boa qualidade, uma vez que eles precisam de ambiente com elevada serapilheira, deposição de material orgânico, uma vez que é do que eles se alimentam.
eles também precisam de um bom sombreamento, uma vez que eles necessitam de umidade e baixa temperatura, já que eles são muito suscetíveis à perda de água corporal. Então, a presença desses indivíduos indica uma boa qualidade ambiental. Esses indivíduos também contribuem para a manutenção da estrutura do solo juntamente com os engenheiros do ecossistema. Sendo decompositores detritívoros, eles auxiliam tanto na decomposição da matéria orgânica quanto na ciclagem de nutrientes, que vai auxiliar na estrutura do solo. Já a questão dos engenheiros do ecossistema, principalmente os coleópteros e formigas, besouros e formigas, eles vão auxiliar na criação de galerias, que vão auxiliar também diretamente na infiltração de água no solo e indiretamente na incorporação de material orgânico no perfil do solo. A presença de grupos predadores, herbívoros e detritívoros, então, ela vai relacionar com a redundância funcional nesse ambiente. Dentre esses 17 grupos, muitos deles possuem o mesmo tipo de alimentação e, decorrente disso, as mesmas funções ecológicas do ambiente. Então, caso seja perdido um desses grupos, os demais vão continuar realizando as mesmas funções do ambiente. Em relação aos índices ecológicos, nós temos a dominância, 0,24, uniformidade, 0,6, diversidade, 1,69 e Margalef, 2,03. Nós temos uma baixa dominância e uma uniformidade não tão elevada, já que o máximo seria 1 e o mínimo 0. Entretanto, temos uma boa uniformidade. Não temos, por exemplo, a dominância de apenas um grupo. A diversidade ela pode ser considerada boa, entretanto, precisa se comparar com demais fragmentos na mesma região. Já o índice de Margalef, que indica a riqueza média para esse ambiente, por apresentar valor acima de 2. Abaixo de 2, Richter considera baixa riqueza e acima de 5, um ambiente com alta riqueza. Como conclusões, o fragmento florestal apresenta riqueza ambiental média, sendo possível observar a redundância funcional pelos organismos e a ocorrência dos grupos, principalmente Diplópoda e Isópoda, adaptados a ambientes florestais com elevada umidade, sombreamento e acúmulo de seropilheira, indicam então a boa conservação desse fragmento. Aqui nós temos algumas referências utilizadas para a confecção do pôster. Seria isso, muito obrigada. Olá a todos. Hoje eu gostaria de apresentar parte do trabalho de TCC da discente Bruna Batista Vitória. Eu sou o Jorge, eu fui orientador da Bruna. Então, o título desse trabalho é Análise Econômica e Ambiental da Implantação de Telhado Verde na Construção Civil. Também contribuíram para esse trabalho a professora Rosane Novaes e a professora Maria Emília da Silva Oliveira. Então, nós sabemos que o consumo excessivo de materiais na sociedade atual está devastando os recursos naturais. E isso causa um desequilíbrio geral, desequilibrando o clima, causando enchentes, poluição, dentre outros. Com isso, atualmente busca-se modos de converter os problemas ambientais com a construção sustentável, como os telhados verdes. Então, a construção civil ela causa um grande impacto. Então, o objetivo é de reduzir esse impacto causado pela construção civil. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi analisar o custo da implantação de uma laje impermeabilizada convencional com telhado verde e comparar o custo da laje impermeabilizada e a laje com o telhado verde. Além disso, o trabalho também buscou propor outras soluções que não o telhado verde para contribuir com a drenagem pluvial.
A metodologia do trabalho. Então, esse é um caso real. Essa casa ela foi construída, não com o telhado verde. Então, foi uma casa aqui na cidade de Campinas, num condomínio de alto padrão. O lote tem uma área de aproximadamente 1.300 metros quadrados. Ela tem 3 pavimentos. E para analisar o custo do telhado verde, foi adotado um telhado verde do tipo extensivo. Pelo baixo custo e o peso desse telhado ele varia entre 60 e 150 kg por metro quadrado. Considerando a carga do telhado verde sobre a estrutura, verificou-se que ela pode ser desprezada, tá bom? Assim como a carga de vento. Então, o telhado verde em cima da laje impermeabilizada não será necessário um acréscimo sobre a estrutura. A única diferença que foi se necessário a implementação do telhado verde é o que? O telhado verde ele demanda uma manta termoplástica em PAD lisa e essa é mais cara. Se fosse só uma laje impermeabilizada, seria necessário uma manta asfáltica elastomérica em poliéster, que é muito mais barata. Quais foram os resultados encontrados nessa pesquisa? O telhado verde ele terá um custo a mais de R$50 mil do que a laje impermeabilizada. E essa diferença entre a laje e o telhado verde, ela ficou em R$330 por metro quadrado. Ou seja, implementar um telhado verde vai demandar mais recursos financeiros. Além do que é necessário verificar, é necessário implementar também um sistema de irrigação nas épocas de seca e é necessário fazer a manutenção desse telhado. Então talvez o custo desse telhado seja proibitivo, se não tiver uma política fiscal de redução de impostos, como o IPTU verde. O telhado verde ele funciona como uma estrutura hidráulica de retenção e detenção das águas pluviais, pois ele reduz a vazão que é lançada na rede de drenagem. Considerando somente a laje impermeabilizada, seria gerado 6,1 litros segundo, tá? Ou 0,061 metro cúbico por segundo. E com o telhado verde, seria gerado somente 1,3 litros por segundo. Então, o telhado verde ele ajuda a reduzir a vazão que chega no sistema de drenagem urbano. E assim, ele irá contribuir para a drenagem urbana, reduzindo as áreas de inundações. E as principais conclusões do trabalho são: o telhado verde ele tem a função de reduzir os impactos ambientais, minimizar a temperatura, melhorar o aspecto visual. Somente que o custo dele é muito alto. Ele é proibitivo para uma grande parte da população. Então, deve-se buscar alguma outra tecnologia, como o telhado reservatório ou mesmo uma cisterna, devido ao alto custo do telhado verde. Esse é o banner do nosso trabalho. E caso você tenha alguma dúvida e gostaria de ler o trabalho inteiro da discente Bruna, por favor, nos envie o e-mail, tá bom? Que nós enviaremos o TCC dela, caso você tenha interesse. Então era isso. Um forte abraço. Não deixe de dar um like nesse vídeo. Tchau, tchau.
Eu sou Paulo Érico de Lima Santos, aluno do curso superior de Tecnologia em Processos Químicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e FRN Campus Nova Cruz, e venho apresentar o trabalho intitulado Caracterização das águas do Rio Jacu no município de Passagem RN por meio de parâmetros químicos. Parte integrante para elaboração de um diagnóstico socioambiental no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente Poços de Caldas. Bom, eu inicio a minha introdução abordando exatamente a importância que o Rio Jacu apresenta para o município de Passagem, uma vez que a sua existência e também por oferecer melhores condições de travessia para viajantes que percorriam a região, esse rio deu origem a um novo povoado com uma economia totalmente voltada para a agricultura. Então, devido à sua importância para o município, observa-se a necessidade de cuidados e preservações por parte da comunidade ao qual ele está inserido. Foi dessa forma que surgiu o desejo da realização de um trabalho para avaliar a atual qualidade no qual o rio se encontra. Para isto, foi realizada a caracterização química desses recursos hídricos, para avaliar sua qualidade e associar os resultados alcançados com possíveis impactos causados devido a causas antrópicas, bem como compreender os seus processos naturais. O nosso trabalho tem como objetivo apresentar as análises de dureza total e cloretos pertinentes a essa caracterização. A nossa metodologia iniciou com a seleção dos pontos de coleta, onde foram selecionados 2 pontos, sendo o ponto 1 a montante e o ponto 2 a jusante. Posteriormente à seleção dos pontos de coleta, deu início ao monitoramento e a coleta das amostras. A coleta das amostras foram realizadas sempre que possível em intervalos de 15 dias e realizadas sempre antes do amanhecer, seguindo todas as normas e padrões técnicos exigentes para uma boa coleta. O monitoramento teve a duração de 8 meses, indo de outubro de 2018 a junho de 2019. Posteriormente às coletas, as amostras eram armazenadas e conduzidas até os laboratórios do IFRN Campus Nova Cruz, onde eram realizadas as análises de parâmetros químicos, dentre eles os pertinentes a esse trabalho, de dureza total e cloreto, ambos realizados pelo método titulométrico, sendo análise de dureza realizado pelo método titulométrico de complexação e análise de cloreto pelo método titulométrico de precipitação. Após cada análise, os valores obtidos eram anotados e calculados para então determinar a concentração de cada parâmetro. Durante os 8 meses de coletas, foram realizados ao total 15 análises, sendo para a determinação de dureza total 15 análises, ou seja, 15 resultados para o ponto 1 e 15 resultados para o ponto 2. Realizando uma média de todos os 15 resultados para o ponto 1 no parâmetro de dureza total, obteve-se que o valor médio apresentado no ponto 1 foi de 244,32 mg por litro. E no ponto 2, o valor foi de 358,22 mg por litro. Os resultados alcançados apontam que ambos os pontos para a determinação de dureza total encontram-se dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria número 518/2004 do Ministério da Saúde, que determina o valor máximo de 500 mg por litro para a dureza total. Outro resultado também observado é que, durante todos os 8 meses de análises e dentro dos 15 parâmetros analisados, observa-se que o ponto 1 apresentou sempre valores superiores, o ponto 2, aliás, apresentou valores superiores ao ponto 1. Esse comportamento
também é observado na determinação de cloreto, aonde o valor médio encontrado na determinação de cloreto para o ponto 1 foi de 387,92 mg por litro e para o ponto 2, 562,21 mg por litro. Diferente da análise de dureza total, todos os dois pontos de coleta, na média obtida na determinação de cloreto, observa-se que estão fora dos padrões estabelecidos, nesse caso, da Resolução CONAMA 357/2005, que determina o limite de 250 mg por litro. Como eu falei anteriormente, a mesma ocasião observada na determinação de dureza foi observada na determinação de cloreto, onde aponta o ponto 2, sempre com valores superiores ao ponto 1. Na nossa conclusão, observamos que esse comportamento do ponto 2 apresentar sempre valores superiores ao ponto 1 está exatamente pelo fato da localização desses pontos, uma vez que o ponto 2 é um ponto ajusante, ou seja, ele está em uma região mais central do rio na cidade, sendo esta uma região receptora de efluentes domésticos. Com isso, conclui-se que o fato do ponto 2 apresentar valores superiores ao ponto 1 é porque este ponto é receptora de efluente doméstico, concluindo que o rio em estudo vem apresentando impactos devido a causas antrópicas e revelando dessa forma a importância desse trabalho para a elaboração do diagnóstico socioambiental no rio em estudo. Aqui estão as minhas referências e deixo aqui o meu agradecimento ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho.